trabalho remoto funciona de verdade ou não? Existe um jeito certo de se trabalhar remotamente? O trabalho remoto está longe de ser uma novidade na área de tecnologia, mas desde a pandemia, mais e mais empresas adotaram esse modelo por motivos de pandemia. Muitas acabaram voltando para o modelo presencial. A Amazon, inclusive, uma gigante aí do mercado, fez todos os seus funcionários voltarem a trabalhar presencialmente há poucas semanas atrás. Mas por que isso? Será que a resposta é que não dá para ser produtivo remotamente? E a resposta eu já te adianto que é não. Não é só possível ser produtivo remotamente, como muitas coisas são melhores no trabalho remoto. E para a gente conversar sobre boas e más práticas do trabalho remoto, tanto para pessoas, funcionários, quanto para empresas e contratantes, eu tô com duas pessoas aqui. A Silvia Hartmann, que é uma embaixadora do trabalho distribuído no Brasil, ela é CEO de uma empresa chamada Remota, além de mestra e pesquisadora na USP. E o que ela pesquisa? Trabalho remoto. E a outra pessoa que vai participar desse papo comigo hoje é o Thiago Santos, um cara que começou a sua carreira como programador, foi trabalhar na IBM, escreveu livro no exterior, cadastrou patentes em seu nome na área de tecnologia, escreveu livros, queria ser Product Manager, mas acabou se tornando CEO da Husky, que hoje pertence a uma das maiores fintechs aí do Brasil, a Nomad. Além de serem os grandes patrocinadores desse quadro do canal e fazerem com que esse tipo de conversa seja possível, o serviço deles é incrível. Eu sou usuário da Husky, eu recebo meu salário da Nature Software por lá, e eu gosto muito. E o Thiago já trabalha remotamente desde 2006, muito antes de ser modinha. E para começar esse papo, eu já comecei perguntando para os meus dois convidados quais são as principais dificuldades que eles já tiveram com o trabalho remoto. Acho que me parece que o desafio principal de início, quando você pega o seu primeiro trabalho remoto e tal, é conseguir estabelecer uma prática de entender que você está trabalhando e não à toa em casa, né? E acho que isso vale para o indivíduo que está trabalhando e para a família, para as pessoas que moram com ele, se houver alguém. De entender que não é para ir no supermercado nessa hora, que não é para ir lavar banheiro e etc e tal. Não sou uma pessoa super da rotina, enfim, cada um tem as suas manias, né? Mas tem pessoas que precisam acordar, tomar um banho, vestir uma roupa, sentar num lugar específico e daí ela fica ali e emula um escritório. Eu não funciono assim, eu tenho um dia mais fluido, eu vou na academia no meio do dia, porque o horário é melhor, porque o remoto me permite, eu acordo mais tarde, porque eu gosto de trabalhar ou ficar até mais tarde, prefiro não acordar super cedo, acho que eu fico mais descansado e funciona melhor. E entendo que as pessoas têm cada uma a sua própria característica. Eu não acho que quem veste uma roupa de trabalho e senta lá tá errado. Eu acho que é o que funciona para a pessoa e acho que o trabalho remoto ele tem essa vantagem da liberdade. Você faz do jeito que funciona para você. Acho que esse aí é o primeiro ganho, né? Mas no começo eu já fiz, sei lá, eu fiquei fazendo day trade no horário de trabalho durante o dia, perdendo meu tempo e meu dinheiro, ao invés de avançar na minha carreira, né? Então acho que tem de tudo. Então, acho que isso que você está falando faz muito sentido, porque eu acho que, querendo ou não, quando a gente trabalha no escritório, o fato de você ter que todos os dias acordar no horário, se preparar, entrar no ônibus, entrar no metrô, entrar no carro, se deslocar, já é meio que um preparo para você começar a trabalhar, né? E aí quando você tá lá, como é escritório, tem aquele negócio de estar trabalhando, mas a rotina tá criada, né? A partir do momento que você sai desse cenário, onde você tem toda uma preparação, que muitas vezes é até involuntária, né? Porque você não quer pegar ônibus de manhã, não quer dirigir 2 horas no trânsito, mas você tira essa barreira e aí, de repente, você tá aqui em casa e é só sentar e fazer, né? Não existe nenhum tipo de ritual e acho que isso que você falou faz sentido, né? Na pandemia, que muita gente foi forçadamente trabalhar remotamente, sem ter preparo nenhum, eu vi pelo menos muitos textos falando isso que você falou. Cria uma rotina, vai tomar um banho, bota um sapato. E pra mim, isso também não funciona muito bem. Então é um dia um pouco mais fluido. Mas eu queria saber de você, Silvia. Você falou que tá desde 2019 trabalhando remotamente. Quais foram as suas principais dificuldades aí no começo? Se é que você teve alguma? Opa, claro que tive. Você sabe, a primeira delas é uma coisa que hoje eu penso, como eu pude, foi a questão da ergonomia. Durante o primeiro ano, que foi bem pandêmico, então era tanto estudo, porque eu estava no auge do mestrado, fazendo muitas disciplinas, todas virtualmente. Eu tive 2 semanas de aula presencial na FEA. Eu digo que eu frequentei mais o campus da USP para fazer esporte em outros tempos da minha vida do que enquanto aluna de mestrado. Eu trabalhava no sofá e apoiava o computador aqui do lado e ficava o dia inteiro assim. E eu travei as costas muito
muito feio. Tive que fazer várias sessões de acupuntura, fisioterapia, um monte de coisa. Mas eu acho que era questão da condição de trabalho, né? Eu não tinha entendido o quão era importante ter ou um ambiente, que eu posso ter um ambiente, nem todo mundo pode, ou criar ali mecanismos para ter uma mesa, uma cadeira na altura certa. Então, acho que esse foi um erro grande. Em termos de dificuldade, eu ainda lido com ela. Eu quero ir um pouco além da questão da pessoa trabalhar em casa. É lidar com a flexibilidade. Para os trabalhadores que atuam em empresas que não têm flexibilidade de horário e seguem a jornada tradicional de trabalho, exatamente o que você trouxe. Então, o deslocamento, ele já é um mecanismo de início e término de dia. O próximo escritório, ele tem mecanismos até que não são de propósito, vamos dizer, conscientes. Então, por exemplo, os colegas em volta, o líder, aquela dinâmica toda, a pessoa, ela fica até constrangida de sair mais cedo, de sair durante o dia para resolver um problema ou resolver alguma coisa no computador. Quando eu trabalhava em empresa, eu não almoçava nunca com os colegas, porque o meu horário de almoço era ou eu pagava conta, eu ia ao médico, ou no mercado, ou eu fazia atividade física. Eu sempre tive esse foco, né, para tentar resolver as coisas. Quando eu vim trabalhar em casa, e aí foi mais do que isso, né, porque foi pandemia, mas quando eu me tornei remota, antes de abrir a remota, eu também me tornei flexível, porque eu sou uma empreendedora. Eu não preciso cumprir um horário fixado por uma empresa que funciona daquela forma. É claro que eu tenho meus stakeholders, meus clientes, as pessoas que trabalham comigo, mas é muito difícil você aprender a lidar com a flexibilidade de horário estando remoto, porque você tem a culpa, eventualmente, de sair para resolver uma coisa, mas, poxa, então, flexibilidade tem benefícios, por que eu não posso aproveitar? Tem dias que você trabalha muito e acha que trabalhou pouco ou vice-versa. Eu hoje cheguei numa rotina que me agrada muito. Eu também, as principais atividades que me tiram do trabalho durante o dia, que eu me permito, são atividade física e sair com a minha cachorra. Então, tem dias que eu começo 10h30, às vezes eu começo às 10, às vezes às 11, mas eu hoje trabalho, olha só que interessante, com um timesheet. Eu, comigo mesma, eu vejo todos os dias quantas horas líquidas eu trabalhei e em que projetos. E horas líquidas, porque isso me ajuda a balizar. Não, realmente, eu já trabalhei 9 horas líquidas. E aí, para quem estiver nos ouvindo, assistindo, hora líquida não envolve pegar o WhatsApp, falar com os amigos, descer tomar café. É aqui, direto. Agora que eu tô aprendendo. A flexibilidade, ela requer muita responsabilidade, muito bom senso e autogestão. Não é simples. Então você tá trabalhando basicamente com um reloginho do lado ali. E entregas, né? E como que você faz isso? Eu dou play, eu sou muito disciplinada. Eu dou play no sistema que eu uso, categorizo, então estou divulgando, estou trabalhando com inbound, estou fazendo entrega para cliente, estou pesquisando. Primeiro estou trabalhando na parte de operações, estou com a equipe, então eu organizo super bem. Porque a gestão do tempo, ela não é um dilema só do remoto. Ela é um problema do mundo organizacional, ela é uma dificuldade das pessoas que vivem nesse mundo always on. Então me ajuda muito ter este parâmetro. Agora, se um dia eu terminar com 6 horas produzidas porque eu tô cansada, exausta e não tenho nada urgente, eu vou parar, claro. Mas para mim é muito importante ter essa visibilidade. Esse trabalhar a mais ou a menos é uma coisa que eu sinto que as pessoas têm dificuldade também. Porque acontece com muita gente de não criar uma rotina certa de trabalho e a pessoa acabar se levando pelo dia a dia ali, que o Thiago mencionou no começo, né? De às vezes ter muitas possibilidades e coisas pra fazer, e limpar a casa, e fazer comida, e acaba misturando, e no final ela não consegue entender o quanto que ela trabalhou e o quanto ela não trabalhou. Mas acontece o mesmo no outro extremo também, de pessoas que às vezes estão trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, porque, enfim, o trabalho tá ali o tempo todo, a empresa não tem muitas boas práticas também pra lidar com isso, a gente já vai falar sobre. Mas pensando nas pessoas, né? Você, Thiago, você tem algum mecanismo pra saber se você tá trabalhando a mais ou a menos aí no seu dia a dia? Não sou tão organizado quanto a Silvia. Eu vou na linha do objetivo da semana. No começo da semana eu faço ali o meu plano, eu tenho as minhas tarefas e tenho 2 ou 3 questões que são mais prioritárias para mim ou para a empresa, enfim, e eu vou correr atrás desses itens. O meu controle de horas, ele é mais blocado, eu nem sei como ensinar isso, talvez a Silvia tenha alguma experiência e possa contar pra gente, mas no início da minha carreira, quando era, enfim, mais júnior e tal, eu tinha bastante dificuldade para me manter focado trabalhando. Então eu usei lá uns Pomodoro da vida e GTD, coisas desse tipo, para conseguir me manter focado no meu trabalho. Com o tempo, conforme
as coisas foram acontecendo, que o meu trabalho ficou mais interessante para mim. Então eu tenho muito pouco problema de distração. Trabalho, não tenho nada no telefone que seja de trabalho, então se eu fico longe do trabalho, a hora que eu sento para trabalhar, praticamente horas líquidas aquilo ali, né? Pode ter uma outra variação aí, mas não é algo que me preocupa durante o dia. E eu gosto de trabalho blocado, assim. Então, algumas coisas que eu faço eu tento concentrar minhas reuniões todas no período do dia, sei lá, na parte da tarde e não todos os dias da semana. Então, agora eu tô com a segunda e a quinta fechado. Aí tem uma ou outra reunião assim, mas é exceção ao longo da semana. Eu tento fazer esse bloco porque daí eu tenho blocos também de trabalho com um foco mais profundo, onde consigo realmente avançar com os pontos que preciso trabalhar. E aí, acho que em termos de rotina, às vezes me perguntam, que hora você acorda? Eu acordo 8 horas depois da hora que eu dormi. Quando eu vou dormir, eu vejo quantas horas vai dar 8 horas, é aquela hora que eu vou acordar. Geralmente eu vou treinar já de manhã, e aí eu começo a trabalhar, geralmente em algum lugar ali entre 10 e 11 da manhã, e eu vou direto, porque talvez uma pausa muito rápida de almoço, mas eu consigo ir direto, eu vou, dependendo do dia, até 7, 8 da noite, enfim, termino ali o meu trabalho e aí acabou também, eu tô livre, eu não tenho muito horário de dormir também, tá tudo bem no outro dia de manhã, né? Mas eu sei que é um privilégio para mim poder, por exemplo, blocar as minhas reuniões em uma parte da semana, em um dia ou em outro e tal, que nem todo mundo tem esse privilégio, e acho que esse é um ponto em que as empresas perderam a mão. Não é nenhuma discussão de trabalho síncrono e assíncrono, acho que a questão das reuniões é um lugar que ficou absurdo, né? Não tem como marcar uma reunião com 4 pessoas da empresa. Se você olhar o calendário lá, você não vai encontrar na semana inteira qualquer horário onde 4 pessoas conseguem conversar. Acho que isso para mim é um sintoma de que algo precisa melhorar nesse sentido. Isso é uma coisa que, inclusive, eu lembro também do período pandêmico, de ter vários amigos meus que trabalhavam em empresas que não eram tanto de tecnologia, eram um pouco mais empresas tradicionais, entre aspas, né? E que sofreram muito com isso, a ponto de ter reunião praticamente o dia todo e microgerenciamento à distância. E um amigo meu trabalhava fazia reunião 9 horas da noite. Eu falava, cara, não faz o menor sentido. Você pode fazer reunião 9 horas da noite, cara. Sabe? Não é concebível isso. E aí eu queria saber, Silvia, de você, né, lidando com empresas, trabalhando, fazendo esse trabalho de diagnóstico. Essa questão das reuniões é uma coisa que você vê muito? Muito. Desde antes, quando eu trabalhava em empresa, eu brincava que eu nunca tive controle ou gestão sobre a minha agenda. Essa foi uma das grandes descobertas na minha vida enquanto empreendedora. Inclusive, só complementando, eu não consigo trabalhar por blocos, Thiago. Eu já tentei muito. E para o trabalho de foco, essa é a principal recomendação, né? Que os profissionais tenham blocos na agenda. Eu não sei se devido à minha característica, como eu sou, ou ao tipo de atividade que eu faço, eu acabo tendo que me reunir com muitas pessoas. Então tem aquela interrupção. É muito difícil ter esses blocos. E aí eu acabo trabalhando mais à noite para conseguir fazer o trabalho de foco e concentração. Prefiro interromper, fazer algumas pausas ao longo do dia, por isso que eu também busquei esse mecanismo, porque já que a agenda blocada não funcionava, eu pensei, bom, preciso de outro mecanismo. Mas nas empresas, Gabs, a coisa tá assim, já era. As reuniões, elas são um sintoma de um problema mais profundo, que é o nosso imediatismo, a nossa cultura do imediatismo. Realmente, e no Brasil isso é muito forte, e eu não falo isso para desmerecer brasileiros, pelo contrário, eu acho que é uma característica. A nossa espontaneidade tem um lado muito positivo, a nossa comunicação, mas também tem o lado negativo de que a gente sempre quer resolver as coisas agora, independente da urgência verdadeira, e para tanto eu interrompo o meu colega, para tanto eu interrompo a pessoa da minha equipe. E isso é totalmente oposto e antagônico ao trabalho assíncrono, que é um método muito importante, e também atrapalha muito o trabalho remoto, porque as pessoas trabalharem à distância para ficarem conectadas o tempo inteiro, porque não existem processos, as pessoas não conseguem esperar meia hora para ter uma resposta que é para o dia seguinte, que não é tão urgente. Então todo esse imediatismo gera esse excesso de reuniões. Claro, existe também um aspecto de que por meio das reuniões você se sente mais conectado com as pessoas, é claro.
A gente se vê, conversa, interage assim, muito melhor, ainda que remotamente, mas na reunião, melhor do que se fosse só por e-mail, ou só pelo Slack, ou pelo Teams e etc. Então existe essa questão, existe também algumas atividades que funcionam melhor sincronamente, mas o grande excesso de reuniões é fruto do imediatismo. Com certeza. E eu lembro que acho que a galera que mais sofreu do meu círculo era o pessoal que trabalhava em agência de publicidade. Que eles já têm um processo, no geral, assim, meio difícil, ainda mais do remoto. Então, pensando em más práticas, fora esse excesso de reuniões, eu queria perguntar diretamente para você, Silvia, que você acha que está mais em contato com contextos diferentes, que é que você vê mais de mais práticas muito comuns das empresas que saem do presencial para trabalhar remotamente e não conseguem? A primeira delas, que é realmente determinante para o sucesso do modelo, é a empresa ir para o remoto sem estruturar uma nova forma de trabalho. Simplesmente as pessoas vão para casa e acabou. Continuamos agindo e operando como se presencialmente estivéssemos. Claro que durante a pandemia não houve tempo de preparação, as pessoas, nem lideranças, nem as pessoas tiveram oportunidade para essa organização, mas já faz 4 anos, então eu conheço empresas, inclusive trabalho com empresas que já começaram a se estruturar. Porque a gestão do conhecimento muda, você não tem mais aquelas ideias geniais que você encontra uma pessoa no corredor e pensa numa ideia. Então existem outras formas para estimular a criatividade e inovação, porque o acompanhamento do desempenho muda. Inclusive no presencial pouco existe de acompanhamento de desempenho. Essa avaliação de desempenho é muito, alguns dirão intuitiva, né? Eu digo muito enviesada pela questão do, chegou na hora, saiu na hora, tá lá na cadeira, aquela pessoa fala bem na reunião, né? Aquelas coisas que não trazem indicadores claros. Então, o grande erro, e eu poderia ficar aqui 1 hora falando, é que as empresas vão para o trabalho remoto ou híbrido, e não adaptam a forma de trabalhar, não adequam a cartilha de trabalho para esse novo modelo. Esse é um erro, assim, um erro grotesco. Vou usar essa palavra bem forte mesmo. E o segundo é olhar para o mercado, olhar para fora para definir a estratégia do próprio negócio. Acabei de ver um post de um especialista também em trabalho remoto que eu conheço, internacional, que chama Brian Elliott, e ele falava justamente isso, que ele ouviu de alguém falando assim, olha, o meu CEO quer que a gente siga a Amazon e volte para o presencial 5 dias. Para quem não sabe, a Amazon anunciou que todos os profissionais corporativos deverão voltar para os escritórios 100%, 5 dias por semana a partir de 2025. E o que o Brian responde, e que é verdade, é assim, você não é a Amazon, você não tem a força da Amazon, você não tem as capacidades da Amazon, você não paga tão bem quanto a Amazon, você não tem o nome da Amazon, e os negócios são diferentes. Então, empresas, líderes que estiverem nos ouvindo, esse é um erro muito grave. Não olhe para fora, não olhe para o mercado, não siga tendências. Olha para dentro. O trabalho flexível pode ser um diferencial competitivo para você? Será que o trabalho remoto vai te ajudar a acelerar toda essa parte tecnológica, né, a transformação digital? Será que para você, para o seu negócio, vale a pena você captar talentos do Brasil inteiro? Esse é outro erro muito comum. Mas isso de se espelhar em grandes cases e tentar adaptar a sua realidade, muitas vezes nem adaptar, simplesmente copiar e colar, é uma coisa que acontece muito na indústria de software também, onde vem uma Netflix da vida e fala de microserviços, ou Spotify fala de squads, e aí todo mundo quer implementar aquilo na sua empresa, esquece que não é o Google, que não é Spotify, que não é a Amazon, enfim, e tem muitos e muitos casos disso. Mas aproveitando que a gente está falando de empresa e de boas práticas em empresas, Thiago, na Husky, que é remota aí, como você falou, desde o começo, né, desde o dia 0 praticamente, o que vocês têm de práticas ou de repente regras de coisas que são, vamos dizer assim, proibidas na empresa para manter essa cultura de trabalho remoto saudável? Acho que tem alguns pontos, né? Acho que a cultura ela vai além do remoto. Tem a famosa frase lá, né? Cultura como estratégia no café da manhã, e acho que isso é válido tanto no presencial quanto no remoto. E o que acontece é que esse modelo novo, ele traz práticas superiores, como tem os seus pontos negativos também, o distanciamento dos indivíduos, a dificuldade de você estabelecer relações de proximidade, de amizade, enfim, no ambiente do trabalho, mas tem uma série de inovações que surgiram por conta do trabalho remoto que poderiam simplesmente ser adotados também no ambiente presencial e seria positivo. Então acho que o primeiro ponto é dissociar, né, a ideia de que, olha, no remoto o negócio funciona de um jeito, no presencial funciona do outro. Você pode pegar coisas dos dois lados e acho que vai muito mais na linha de se interessar em melhorar a cultura da sua empresa do que
qual é o modelo melhor ou pior, né? Acho que a gente teve algumas práticas de sucesso na nossa história ao longo do tempo. Uma delas foi justamente o bloco de calls. Teve horários definidos onde se podia fazer call na empresa, porque aí você forçava as pessoas a trabalhar o restante do tempo focado, a ter uma comunicação por escrito mais avançada. Acho que esse é um ponto que bastante gente estranha, né, quando começa a trabalhar com a gente, mas depois entende o propósito, que é você ter comunicações por escrito, né? Acho que tem muitos tipos de calls que não precisam ser um call, vai desde calls de update, coloca o update escrito lá, quem precisar comenta, quem quer saber depois faz, não precisa sentar todo mundo, né? E acho que esse é um bom exemplo, porque é muito mais ineficiente um call de update do que um update por escrito. Se você tá no call ali, e daí vai um por vez, e você se distrai, o que é fácil, você perdeu a informação e não tem como recuperar. Para saber, você vai ter que perguntar pro fulano depois do call, ele vai ter que escrever em algum lugar, meio que de qualquer jeito, e já foi, né? Se isso está escrito em algum lugar, mesmo quem não esteve no call, pode depois voltar lá e recuperar essa informação. Então, acho que funciona super bem. A segunda prática nossa é fazer reuniões presenciais para não fazer nada. A gente concentra o nosso 10, 15 minutos de cafezinho por semana em uma semana no ano. Ideal não é, acho que eu imagino que ideal seria conseguir fazer isso 2 ou 3 vezes por ano, talvez por um período menor, ter um evento maior, outro por times e tal, mas acho que ter esses retiros junto com as pessoas realmente faz diferença, as pessoas saem de lá no turbo, assim, com um gás diferente, se conectam de uma maneira diferente, e sempre que a gente fez esse tipo de off-site, a gente fez com o mínimo de trabalho possível, assim. A gente não ia lá para trabalhar, para definir a meta, para ver como ia ser o ciclo, o ano tal, fazer planejamento, não. A gente ia lá para ficar na piscina, tomando uma Coca-Cola e batendo papo sobre a vida com quem você quisesse. Quer estar com essa turma do vôlei, você fica, quer ir lá no videogame, você vai, quer comer, come. Acho que isso daí, toda vez que a gente fez, foi transformacional para a empresa. Quando a gente voltava, problemas que existiam antes sumiram, conflitos que existiam antes não tem mais, equipes que não estavam rendendo passam a render por nada, assim, não houve nenhuma mudança. A diferença é que as pessoas se conhecem, ficaram amigas e enfim, né? Thiago, legal você falando isso, que isso me faz lembrar que quando eu saí da Lura, que eu já trabalhava remoto, para trabalhar com uma startup da Estônia, todo mundo remoto, né? Todo mundo, cada um em um lugar do mundo. O pessoal falou que ia ter um encontro, um retiro de verão lá em Tallinn, na Estônia, em mês de julho, que é verão lá e tal, né? E eu fui meio com um pé atrás, assim, porque eu nunca tinha ido nesse tipo de evento de empresa. E foram quase 2 semanas, onde uma parte a gente trabalhou, né? Que era trabalho mesmo, no dia a dia mesmo no escritório, mas teve uma semana que foi o retiro. E foi uma semana só da gente ir em restaurante, indo em bar, saindo pra fazer passeio. E a gente ficou 3 dias numa ilha, na Estônia, tipo, uma coisa muito exótica, vamos dizer, né? Eu me lembro de conversar com meu colega de trabalho lá, o mineiro, aquele sotaque mineiro, a gente na ilha, ele falando, rapaz, nunca imaginei que eu ia estar na Estônia tomando cerveja meio quente aqui na sauna, um monte de gringo, então, e foi muito legal, e a gente jogou bola, e foi isso que você falou, depois todo mundo voltou energizado, e eu sinto que isso é uma das grandes dificuldades que tantas pessoas quanto as empresas têm com o trabalho remoto, que é justamente conseguir fazer as pessoas criarem essas conexões, porque querendo ou não, quando a gente tá no trabalho remoto, a reunião, ela tem um objetivo, né, ela tem um tempo, tudo acaba se tornando muito sobre o trabalho, e existe a possibilidade também de você tentar fazer alguma coisa no remoto e as pessoas não engajarem muito bem, né? De, não, vamos fazer um happy hour aqui, mas não é a mesma coisa, né? E aí eu queria saber de vocês, né? O que dá pra fazer pra garantir essa conexão no dia a dia? Talvez a Silvia consiga ajudar a gente melhor nisso, porque eu acredito que o presencial ele tem muito poder nesse sentido, né? Mas no remoto, como que dá pra gente tentar fazer isso? Também estou interessado nessa resposta. Antes, deixa eu só complementar a fala de vocês. Um pesquisador da Harvard
Professor Raj, que eu conheci esse ano em abril, num evento que eu fui sobre trabalho remoto em Portugal, Running Remote. Ele fez um experimento, um estudo, e identificou que a proporção ideal de tempo que as pessoas, que seria ideal, né, para as pessoas conviverem presencialmente, é 25% do tempo. Esse 25% do tempo, porém, não precisa ser semanalmente, não precisa ser, pode ser trimestral, podem ser offsites, mas é a proporção ótima que ele encontrou para que as pessoas realmente criem a conexão necessária e produzam mais. Claro que nem sempre isso é possível. E a gente já conversou sobre isso, né, Gabs? Comunidades remotas. Mas quando a gente pensa, e ontem eu tive uma conversa sobre isso, eu até falei do Gabs, quando a gente pensa em conexão remota, que é uma das grandes dificuldades hoje das empresas e das pessoas no mundo, como vocês colocaram bem, também não adianta querer reproduzir o que se faz no escritório. Não adianta querer fazer, eu faço um evento no escritório, eu mando um brinde para casa das pessoas, ou coloco uma super infraestrutura para as pessoas participarem de forma híbrida, porque a experiência não é a mesma. Então, precisam ser criadas novas experiências. Quando a gente pensa por uma perspectiva mais, não sei se a palavra é lúdica, mas menos conectada ao trabalho, mais subjetiva, é realmente a questão das comunidades virtuais. Inclusive, ontem nessa conversa, eu estava pensando se não poderia surgir uma nova posição para as empresas de community manager mesmo, porque reproduzindo as palavras do Gabs, quando eu o entrevistei para o meu podcast, ele me falou, nenhuma comunidade vive se não houver uma pessoa incentivando, atuando, promovendo. Então, eu acho que as empresas têm que ter métodos, processos, ideias, subgrupos por interesse e alguém organizando aquilo tudo para que as pessoas remotamente se conectem. Então, a turma do esporte vai treinar, todo mundo vai usar o Strava ou outros aplicativos, compara o tempo. As pessoas podem falar de outras coisas, jogar videogame, falar de animais de estimação, entrar numa seara de assuntos sobre filhos, sobre mulheres, sobre maternidade. Nada, inclusive, durante a pandemia, eu fiz grandes amigos, grandes amigas no mestrado que eu nunca mais vi. E a gente construiu uma relação super forte e remota. Só que para essa relação ser construída, tem que haver momentos de trocas verdadeiras e coisas que não se restringam ao trabalho. Algum interesse em comum, né, Silvia? É a experiência, né? Então, eu não sei eu sei o que eu e o Thiago, por exemplo, temos em comum. O Thiago gosta de praia, claramente. Ele me contou há pouco que vai agora para Ilha Bela, depois vai para a Austrália. A gente poderia ter um grupo na empresa, por exemplo, de pessoas dividindo essas experiências de diferentes lugares, como é que é a internet, como é que foi aquela praia. Interesses, formas de gerar experiências e memórias conjuntas, apesar das pessoas estarem à distância. E, honestamente, a gente faz o tempo todo isso nas redes sociais. A gente faz isso o tempo todo. Não estou dizendo que a rede social substitua a vida, pelo contrário, sou super contra essa substituição. Mas a gente faz isso o tempo todo, seja videogame, que as pessoas têm grandes comunidades, equipes, seja via redes sociais, existem formas subjetivas de interagir. A outra coisa são iniciativas das empresas. Mas que tipo de iniciativa? Promover um projeto voluntário que todo mundo na sua respectiva cidade possa participar e as pessoas se sentem pertencentes de um projeto maior? Criar mini grupos e comitês de trabalho sobre desafios que envolvam pessoas de diferentes regiões para que as pessoas se conectem mais? Porque as pessoas vão enfrentar desafios? Reconhecimento. Então, essas são práticas que, se feitas bem coordenadas, aproximam muito as pessoas. Mas isso tem que ser intencional. Não vai cair do céu, não é que nem a chuva. A gente tem que fazer a dança da chuva para essas coisas darem certo. Tem que estimular. Eu acho que diferente do... Aliás, não diferente, né? Mas é que nem você falou, talvez tenha que ter alguém olhando para isso sempre mesmo. Para isso. Né? Alguma pessoa responsável por ver as relações ali da galera, ver o que está acontecendo e criar essas oportunidades. Vamos pensar numa empresa gigante de 3 mil pessoas. Com quem que as pessoas convivem de verdade? Com o silo, com aquele departamento, com quem tá do lado. Se a empresa tem 10 andares, eu nem sei a cara de quem tá nos outros andares, muito menos o nome. Então, assim, as comunidades criadas ao redor dos escritórios, do presencial, são extremamente restritas e sem diversidade, nenhum tipo de diversidade, quando a gente pensa de diferentes áreas. Então, é possível fazer isso melhor até no remoto, mas, de novo, com alguma intencionalidade. Então eu lembrei de uma história que aconteceu esses dias com uma amiga minha, ainda sobre essa questão de práticas de trabalho remoto e de ter um tempo para unir a galera. Acho que é uma vez por mês, ou duas vezes, uma vez a cada 2 meses que eles se encontram, o pessoal da empresa deles, não vou falar empresa obviamente, mas ela falou que foi na reunião da empresa e achou saco basicamente, porque eles se encontraram presencialmente e passaram 2 dias
trabalhando. Passaram 2 dias fazendo reunião de metas e fazendo reunião de vamos dar ideias para novos projetos e foi só isso. E no outro dia foi um monte de palestra técnica e eu falei, eu não sei se essa é a melhor maneira de gastar o tempo de pessoas que se veem uma vez por mês e que mal tem contato, só enchendo elas de trabalho e não usando esse espaço para que elas possam se conhecer e interagir. E eu sei que a gente acabou de falar sobre tudo isso, mas eu sinto que essa é uma má prática também. Muito bom, muito Maio. O exemplo do Thiago é muito bom, muito bom. Inclusive tem a Doist, uma empresa internacional, um aplicativo de produtividade, eles têm pessoas espalhadas no mundo inteiro, eles devem ter um pouco mais de 100, 150, algumas centenas de pessoas. O indicador de sucesso deles é o mínimo de reunião possível, eles passam 70% do tempo deles trabalhando de forma assíncrona, desde que a pessoa entra na empresa, o onboarding já é tudo assíncrono, e eles realizam esses offsites, se não me engano 2 por ano, que as pessoas não são obrigadas a ir, mas a maioria vai, e nesses offsites a proporção era algo como 30% do tempo trabalhando, sei lá, 30% do tempo interagindo e 40% fazendo coisas divertidas. Enfim, o trabalho mesmo era 30% do tempo, o resto era convivência pura, como o Thiago diz que conduz na Husky. Acho que tem posso adicionar algo aqui. 2 pessoas que trabalharam na Husky trabalham hoje para a Doist. Uma delas foi a primeira funcionária da Husky, trabalhou com a gente por 2 anos, depois foi para lá, tá lá até hoje, recebe pela Husky, e é uma amiga, assim, de longa data nossa, né, a gente se encontra e tal, e começa a conversar, a gente faz assim, desse jeito, daquele outro, isso, aquilo, e sempre que a gente fala de reuniões, ela fala, nossa, mas é muita reunião, e a gente acha que é bem pouco, né, e eu pergunto, tá, e como é que é a sua... eu acho que eu faço 1 ou 2 reuniões por mês. O resto é tudo assim. É indicador de sucesso para eles. E tal. E se você é da área de tecnologia e tem um sonho de trabalhar remotamente para empresas de fora, ou se já trabalha para gringa, você vai eventualmente precisar receber a sua grana. A Husky é a principal plataforma que os profissionais de tecnologia usam para receber o seu salário do exterior. Acessando o link que tem aqui na descrição, você abre a sua conta gratuitamente na Husky e vai ter 0 taxa no primeiro pagamento. Ou seja, o primeiro salário que você receber da sua empresa de fora, você não vai pagar nada de taxa. Deixando claro que eu não estou falando de impostos e coisas aqui do Brasil, eu tô falando de taxa da Husky, ok? Depois, os 3 seguintes, você vai pagar metade da taxa, que é 1%, e você vai pagar meio. Mas isso só se você usar o link especial que tá aqui na descrição. Então, sabe o que eu sinto, eu acho que caminhando pro final aqui do nosso papo? Que assim, tem muitas práticas, muitas coisas do que tange boas e más práticas de trabalho remoto como um todo. A gente passou por várias aqui, mas eu sinto que se as pessoas focassem em escrever mais, escrever mesmo, se comunicar por texto ao invés de por voz, assim, não vou chutar a porcentagem aqui porque não dá pra saber a porcentagem, mas eu sinto que uma grande parte dos problemas e das dificuldades que as pessoas têm com o trabalho assíncrono em particular iria lá pra baixo, porque muita gente não tá acostumado, parece, a escrever mesmo, a ir lá e ir num chat e falar assim, eu estou com tal problema e escrever tudo o seu problema. Tem até uma dificuldade às vezes de conseguir se expressar dessa forma. Vocês sentem isso também? Sim. Sim, muito. Acho que existe a dificuldade, talvez por uma questão de comodismo mesmo, né, das pessoas. Sei lá, é mais fácil mandar um áudio, é mais fácil marcar um call ligado que preparar um texto ali e pensar. Acho que escrever faz você pensar mais no que você vai comunicar, tira o espaço do improviso ali, né? Traz uma racionalidade maior no argumento. E a gente brinca na empresa que escrever bem hoje é um diferencial competitivo do profissional. Aquele que consegue escrever bem, se comunicar bem de forma escrita, ele certamente vai se destacar, vai longe. E aí a gente acaba fazendo um trabalho de ensinar, né? Além de incentivar, eu acho que o ambiente, quando ele ensina a pessoa o que é escrever bem, né? Que não é escrever um montão, tem uma série de guidelines aí que pode ser usado para você chegar numa escrita mais eficiente, mais curta, mais simples, sem jargão, sem acrônimo, que uma pessoa que não é do ramo ali vai entender se ela ler, que qualquer um da empresa vai ler e vai conseguir entender em menos de X minutos, 15, 20 minutos e tal. Então acho que tem uma oportunidade de ouro e eu concordo com você que boa parte das questões o remoto funciona ou não funciona?
Se você escreve, matou 70% aí. O resto aí tem que ver, questão de convivência e tudo mais. Né? Não, eu também, obviamente, tenho super dificuldade para escrever, e como eu ensino muitas empresas a sempre escreverem, já darem os detalhes, já anteciparem as questões, não ficar naquela coisa de oi, tudo bem? Aí daqui a pouco manda uma mensagem, então, você pode falar. Como eu recomendo muito isso às empresas, eu tenho colocado isso muito em prática. O que eu percebo é que muitas vezes a união dos estímulos ajuda. Então, hoje mesmo, eu coloquei ali um projeto novo, algumas mensagens para a pessoa que cuida de operações na remota, e organizei bem a fala, organizei bem a escrita, tentei ser bem detalhada. Eu sou meio metódica, né? Vocês já perceberam. Só que depois, eu adoro que agora o Slack dá para mandar áudio, né? E aí eu mandei um áudiozinho complementando. Então, Agatha, é isso, mas assim, não repetindo o que eu escrevi, mas parece que é como se fosse o cimento ali, que talvez conecte as coisas. E eu também tenho usado muito a inteligência artificial para ajudar nesse quesito de trabalho síncrono, mas assim, muito. Estou realmente obcecada. Para vocês talvez sejam coisas muito simples, mas assim, super trabalhando com ferramentas de geração de ata e de transcrição, e nossa, GPT segundo cérebro total, uma série de coisas. Isso tudo tem me ajudado. Inclusive essa semana tem uma história no LinkedIn, né? Tá todo mundo criticando os posts com ChatGPT. O ChatGPT não faz nada se você não alimentá-lo de verdade com a sua intenção que você gostaria. Então, às vezes eu escrevo mensagens e eu penso, poxa, será que isso aqui tá inteligível? Será que isso aqui tá bom o suficiente? E eu brinco para uma criança de 7 anos entender. E eu acho que eu sou uma pessoa que escrevo bem, me comunico bem, mas às vezes eu repasso lá, isso aqui dá para entender? Porque eu acho que essa é uma forma também da tecnologia nos ajudar a ser mais explícitos, né, com o que precisa ser dito e não ficar tanto na dependência de reunião. Os áudios eu tô lutando. Às vezes eu mando um áudio para mim mesma, aí eu envio para a inteligência artificial do WhatsApp transcrever e mando para a pessoa. Quando não é uma coisa formal, ou, sabe, que eu não quero ficar escrevendo aquela coisa enorme, aí eu mando para mim mesma, passo pela IA e encaminho e tá resolvido. Novos usos, muito legal. Acho que o áudio ele é o menor dos problemas. Porque ele continua sendo assíncrono, né? Você ouve quando você pode ouvir. Também, né? Você fazer vídeos no Loom ajuda muito, né? Sim, porque você consegue mostrar algo e também traz um pequeno elemento ali a mais para ajudar na aproximação das pessoas, né, que estão trabalhando remoto. É diferente ler um texto e ouvir a sua voz falando algo do seu jeito, né? Eu adoro mandar áudio. Quando não é prioridade, quando é uma coisa que não é uma prioridade. Então, tipo, sei lá, eu gosto muito de mandar áudio em contextos onde a gente criando algum tipo de projeto criativo, alguma coisa que requer um pouco mais de pensamento ali, de decisão, e às vezes eu tô aqui, sei lá, no banho, fazendo comida, aí me dá um estalo, eu mando áudio e falo, Thiago, lembra aquele negócio que a gente tá falando? Aí eu mando áudio. Isso eu gosto bastante. O áudio síncrono funciona muito bem pra mim, assim. Eu não sei pra vocês. Também. E você? Qual é a sua maior dificuldade no trabalho remoto? É lidar com família? É organizar tempo? É ter essa convivência com os colegas? Ou de repente você esbarra nessa parte da comunicação assíncrona, na escrita? Conta mais pra mim. E pra você que ouviu ou assistiu esse conteúdo até o fim, eu quero que você deixe uma palavra mágica aqui nos comentários pra eu saber que você viu até o fim. E a palavra de hoje vai ser meteoro. Eu te vejo em breve, jovem. Tchau!